Naturalmente, nós fomos treinados e ensinados no nosso homem natural a perceber as coisas exteriores e viver pelas coisas que se veem. Mas, quando nós cremos em Cristo, nós começamos a olhar para dentro de nós, a ver o nosso lado interno, o lado de dentro. Poderíamos perguntar: como está o nosso homem interior, o nosso lado interno? Precisamos de estar iluminados por Cristo para compreendermos o que temos dentro de nós. Quando lemos a doutrina do Espírito por meio do apóstolo, nós compreendemos e temos experimentado esta nova vida interior. Assim ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais à frente, nós temos no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Portanto, há duas coisas aqui. O homem interior que se renova de dia em dia, o tesouro e a excelência do poder de Deus. O homem natural vive do poder da carne, do poder da sua mente e do seu raciocínio. Assim, todo o mundo foi levantado, criado e organizado segundo o pensamento natural. Esse, o pensamento satânico e maligno, é onde opera a corrupção, a inveja, o ciúme, o engano, todo tipo de pecado. É através da mente, do homem interior corrompido. Agora que cremos, nós recebemos um tesouro, e este tesouro é a vida de Cristo. Então, não andaremos mais segundo a vida humana comum e natural. Andaremos e viveremos segundo a vida de Cristo, porque a nossa vida natural foi crucificada com Cristo. Assim, o nosso lado interior, o nosso lado de dentro, pode ser visto agora. Jesus viu isto e expressou isto de uma maneira metafórica. Veja o que ele disse dos fariseus no capítulo 23, sobre o interior do homem. Versículo 27, do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Bem, o que somos interiormente é visto por Deus. Muitas vezes, os homens estão mascarados por sua aparência exterior, mas o seu interior é tão podre quanto um túmulo. Medite nestas coisas para que compreenda e perceba que o importante é o que trazemos no vaso. Ainda neste capítulo de Mateus, Jesus diz assim no versículo 25: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus nos comparou aqui também com uma vasilha, assim como o apóstolo Paulo nos comparou a um vaso. E esta vasilha estava exteriormente muito limpa. Assim são os homens corruptos, perversos, maus, enganadores. Exteriormente, eles parecem ser muita coisa, são importantes, são inteligentes, são sábios, trazem títulos que os fazem famosos, mas interiormente como estão? Nós que nos tornamos cristãos pela fé, sabemos que agora temos um tesouro.
e vivemos por meio deste tesouro. Este tesouro é expresso assim no versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Portanto, como a vida de Jesus vai se manifestar? Por meio do Espírito no nosso homem interior. Então não vivemos mais a velha vida, ansiosa, incrédula, preocupada, abatida, mas vivemos pela vida de Cristo, ressurreta e elevada. É assim que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, e é assim que o nosso interior é renovado dia a dia. Por isto, diz o versículo 18, do capítulo 4 de 2 Coríntios, não atentando nós nas coisas que se veem, coisas exteriores, mas nas coisas que se não veem, coisas interiores. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que se não veem são as coisas espirituais, mas elas são eternas, seja para o maligno ou seja para o benigno. Nós que recebemos Cristo temos agora este tesouro. Aqui há um segredo no versículo 7, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A questão do poder sempre foi motivo de violência, de morte, de guerras entre os homens. A disputa de poder até mesmo nos lares e nas famílias. Mas aqui percebemos que agora a instância de poder mudou. Saiu da carne para o espírito. Não é o poder de falar, de ser inteligente ou de empolgar multidões. É o poder que provém de Deus. É a origem do poder. Quando nós somos cristãos verdadeiros, a origem do poder mudou. E o poder que é em nós agora é o poder de Deus. E este poder de Deus é manifesto através da vida de Jesus. Então, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. É isto que é ser cristão. Não é uma religião estabelecida ou organizada. Hoje, as falsas igrejas e os falsos profetas e líderes estão fabricando uma igreja. Estão fazendo um movimento que partem deles mesmos. Para você saber se está no mover do Espírito, se você tem o tesouro e anda por meio dele, é somente examinar a si mesmo. Olhar para dentro e ver a si mesmo. Ver o seu lado de dentro. O que há dentro de você? O tesouro ou ossos de mortos? Está cheio do Espírito ou cheio de esperteza, de engano, de orgulho, de rapina, de intemperança, como disse Jesus? Aquilo que está dentro de nós determina o que nós somos. E isto é a coisa mais importante no universo. E quando temos este tesouro neste vaso de barro, isto é, neste corpo mortal, nós temos consciência da presença de Deus e do seu poder. Assim, estamos no reino e vivemos a sua vida. Este é o segredo das Escrituras, que na realidade está oculto e que muitos não entendem e pregam outra coisa. Pregam outro espírito, outro evangelho, outro Jesus. O verdadeiro Jesus nos traz a realidade de sua morte e ressurreição no nosso homem interior. Assim, somos ricos, porque temos este tesouro em nosso corpo mortal. E a vida de Jesus se manifesta. Qual é a vida de Jesus? É a paciência, a humildade, o amor, a mansidão, a misericórdia, a alegria, a paz, a bondade, a temperança, a benignidade e o domínio próprio. É o fruto do Espírito de Deus. Bendito seja o Cordeiro que nos deu tão grande salvação. Estejamos atentos ao que há no nosso interior. Amém.